Ele me olhou nos olhos e disse aquilo como se estivesse pedindo sal. Não tem lugar para você aqui. Eu sorri, assenti e saí sem dizer uma palavra. Mas ele não sabia de uma coisa. No dia seguinte, ele perderia a casa, porque metade dela era minha. Antes de continuar, não esquece de curtir esse vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever para não perder histórias como essa. Tudo começou assim. Eu saí com 2 malas velhas, uma colcha dobrada do meu antigo quarto e uma foto emoldurada do meu falecido marido, João. No dia em que dei para o meu filho Jonas os R$180 mil da apólice de seguro de vida do João, não hesitei nem por um segundo. Isso é para o seu futuro, eu disse. Ele tinha acabado de casar com a Mariana e eles estavam procurando uma casa de 4 quartos num bairro perto de Campinas. O banco não liberou o financiamento total, então eu entrei com o dinheiro. A Mariana me abraçou como se a gente estivesse num comercial de loja de móveis e disse: "A gente nunca vai esquecer isso, querida. Você sempre vai ter um lugar com a gente." Jonas me deu um beijo na bochecha e prometeu que eu nunca mais precisaria levantar um dedo. A casa era moderna, clean, toda branca, com um eco em cada cômodo, piso cinza e uma cozinha que parecia uma vitrine, como se ninguém nunca tivesse queimado um ovo ali. Meu quarto era no térreo, o quarto de hóspedes, sem armário, com uma cama de casal e um banheiro pequeno, mas sem chuveiro. Mesmo assim, eu não disse nada. Me alegrava ouvir gente na casa de manhã. Nos primeiros dias, Jonas fazia café. A Mariana me mostrou como usar o termostato Wi-Fi, mas ficava irritada quando eu pedia ajuda. Uma vez, jantamos juntos. Na segunda semana, comecei a perceber coisas. Comentários passivo-agressivos. A Mariana ria com as amigas e dizia: "Tô vivendo com 2 crianças e uma avó." Jonas reclamou quando perguntei se podia colocar uma prateleira na lavanderia. Depois vieram as pequenas mudanças. Eles colocaram um cadeado na geladeira de cima. A Mariana disse que era por causa da dieta especial dela. Mudaram o roteador para o escritório e eu fiquei 3 dias sem Netflix. Uma noite, ouvi a Mariana falando ao telefone na cozinha. "Ela é legal, mas a gente precisa da nossa vida. Não dá para continuar assim." Eu fiquei quieta, continuei cozinhando, dobrando toalhas, limpando a cozinha, dei espaço para eles. Sorri quando a Mariana disse que queria transformar o escritório do térreo num quarto para o bebê. Mas aí eu ouvi. Uma manhã, enquanto descia para pegar um chá, escutei a voz do Jonas. "Ela não vai embora se a gente continuar sendo legal. Temos que botar ela para fora, sem briga." A resposta da Mariana foi: "Ela não vai abrir mão da parte dela se não se sentir desconfortável. Faz ela se sentir mal, aí ela sai sozinha." Eu parei, olhando para a parede que eu mesma tinha escolhido dias antes. Meu filho, meu único filho, estava planejando me expulsar da casa para ter um quarto de bebê, mais espaço, mais conforto. Naquela noite, fiz frango Alfredo, o prato favorito do Jonas. Ninguém desceu. A Mariana disse que já tinha comido. O Jonas murmurou algo sobre trabalho e ficou lá em cima. Sentei sozinha, comi devagar e pensei em tudo que fiz por ele. Jogos de futebol, dentes de leite, idas ao hospital, aulas particulares para o vestibular. Ainda guardo todas as cartinhas de aniversário que ele fez quando era criança numa caixa de sapato que levo para onde vou. E agora eu era um estorvo, um problema. Na manhã seguinte, enquanto lavava morangos, a Mariana entrou com os braços cruzados. "Querida", disse ela, "a gente acha que está na hora de você procurar um lugar para você, onde você fique mais à vontade." 1 minuto depois, Jonas apareceu, tomando café como se nada estivesse acontecendo. "Não tem mais lugar para você aqui, mãe. Você precisa ir embora", disse ele sem me olhar. Eu sequei as mãos com um pano, me virei para eles e sorri. Não um sorriso falso, só tranquilo. "Tá bom", eu disse. "Vou embora hoje à noite." A Mariana ficou sem palavras. O Jonas assentiu, como se tivesse cumprido uma tarefa. "Valeu, mãe", disse ele, e virou as costas. Fui para o meu quarto e arrumei minhas coisas. Roupas, a foto do João, um livro pela metade e uma pasta vermelha que eu sempre escondia na mala. Era a escritura da casa. Meu nome estava lá, junto com o do Jonas. Eu tinha 49% dela. Chamei um táxi e saí sem olhar para trás. Mas eu sabia de algo que eles não sabiam.
Aquela casa não era só o sonho deles, era uma bomba relógio, e eu já tinha acionado o detonador. A viagem para o motel foi silenciosa. Sentei no banco de trás, apertando a pasta vermelha como se fosse um bebê. Segurei tão forte que uma ponta deixou uma marca na minha mão. Eu já tinha reservado o quarto uma semana antes. Não porque achava que ia precisar, mas porque algo em mim disse: se prepara. O motel era limpo, mas triste. Carpete velho, uma luminária que piscava se você encostasse e um cheiro de cebola frita impregnado nas paredes. Paguei 3 noites em dinheiro e pedi para não mandarem ninguém limpar. Não queria que vissem o pouco que eu tinha. Naquela noite, deitei na cama dura, abraçando a pasta vermelha como um escudo, com a TV desligada e o olhar no teto. Não estava com raiva, nem surpresa. Só aconteceu. Na manhã seguinte, imprimi 5 cópias da escritura no motel. Uma para mim, uma para o advogado, 3 extras, caso eu precisasse provar que ainda tinha poder. Estava na 2ª xícara de café quando o telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo disse. Atende. Senhora Carla? Perguntou uma voz. Meu nome é Bernardo, trabalho na Credinorte. A senhora está registrada como coproprietária de um imóvel na Rua Graúna, 124. Meu coração desacelerou. Sim, respondi, cautelosa. Tem algum problema? O Bernardo pigarreou. Tem uma dívida atrasada. Seu filho, o senhor Jonas Castro, pegou um empréstimo comercial de R$200 mil, usando a casa como garantia. Ele não paga há meses. Mandamos 3 notificações. Ele está inadimplente. Se o empréstimo não for quitado, a execução começa na sexta. Fiquei calma, fiz perguntas, peguei as informações. O Jonas tinha pegado o dinheiro para uma agência de marketing que faliu em 3 meses. A Mariana ou não sabia ou fingia que não. As 2 opções me reviraram o estômago. O Bernardo foi educado, mas direto. Eu tinha 3 opções: pagar o empréstimo, deixar a execução rolar ou ceder minha parte e autorizar a venda. Pedi para ele mandar os documentos por e-mail. Quando os papéis chegaram, imprimi tudo. Peguei a mesma caneta azul que usei para assinar o primeiro formulário escolar do Jonas e assinei cada linha devagar. Escaneei os documentos e mandei de volta. O Bernardo ligou 1 hora depois para confirmar o recebimento. A execução vai seguir, disse ele. Obrigado, senhora Carla. Não disse nada, desliguei, apaguei o celular e fiquei em silêncio. O Jonas logo ia sentir como é ser despejado sem aviso. Não contei para ninguém, não postei nada, não chorei, não liguei para minha irmã, não comentei no grupo da igreja. Só fiquei naquele quarto de motel, ouvindo um silêncio que eu não tinha há anos. Mais tarde, caminhei 2 quadras até uma vendinha, comprei pasta de amendoim, biscoitos, café solúvel e uma garrafinha de vinho. Naquela noite, brindei a mim mesma. Não por vingança, não por ter ganhado, mas porque finalmente entendi que eles não me viam mais como família. Era hora de me tratar como alguém que merece respeito. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem do Jonas. Você fez alguma coisa com a casa? Chegou uma carta estranha de um credor. Não respondi. 3 horas depois, outra. Tem um aviso colado na porta. Me liga. Ignorei. Às 15h17, foi a Mariana. Querida, por favor, a gente está perdido. Conta o que está acontecendo. Desliguei o celular. Não por crueldade, mas para manter a calma. Porque se eu ouvisse mais um pedido daquela mulher que queria me apagar, talvez esquecesse que o silêncio, às vezes, é a arma mais forte. O despejo veio mais rápido do que eu imaginava. Menos de 48 horas depois dos papéis assinados, a polícia colou um aviso laranja berrante na porta da casa na Rua Graúna. Não vi com meus próprios olhos, mas também não precisava. A Mariana postou desesperada no grupo do bairro no Facebook. Urgente, nossa casa está sendo vítima de um golpe. Se alguém conhecer advogados de execução, manda contato. A ironia me fez rir pela primeira vez em dias. Sentei na cama do motel, tomando café num copo de isopor, vendo tudo desabar para eles. As pessoas comentavam, ex-colegas, vizinhos, até o Denis, um amigo de faculdade do Jonas. O que aconteceu? Precisam de ajuda? Achei que estava tudo bem. A Mariana respondia como política, nunca clara, só com indiretas. Alguém em quem a gente confiava está nos traindo. Alguém que devia nos proteger. Aí o circo pegou fogo.
Em poucas horas recebi mensagens de gente com quem não falava há anos. Minha prima Clara, uma amiga da igreja, a irmã do João. Todas perguntando a mesma coisa. Querida, o que está rolando? A Mariana tinha feito parecer que eu traí eles, que destruía a vida deles por raiva ou vingança. Mas ela não mencionou o dinheiro que dei, como me expulsaram, ou o empréstimo que o Jonas pegou escondido, usando a casa como garantia. Não, ela bancou a vítima. O Jonas foi pior. Postou uma foto antiga, ele com 5 anos, nós dois comendo sorvete na calçada. A legenda: dói quando quem te criou vira as costas para você. Sem nomes, sem marcar ninguém, só manipulação. Mas eu sabia para quem era. Família, conhecidos, estranhos. Todo mundo ia preencher as lacunas com culpa, vergonha e suposições. Eles estavam me apagando em tempo real. Pensei em me defender, postar escritura, a carta do credor, as mensagens, mas lembrei do que meu pai dizia. Não briga com quem se joga na lama, você só se suja e eles gostam. Então fiquei quieta até a ligação chegar. Era do cartório, um homem educado, o Sr. Ribeiro. Senhora Carla, disse ele, só uma cortesia. Na sexta, às 10 horas, vai rolar a desocupação oficial na Rua Graúna. A senhora não precisa comparecer, já que assinou tudo. Só para avisar. Agradeci, não perguntei mais nada. Mas naquela noite não dormi. Imaginei tudo. O Jonas na porta, sem dormir, de moletom, a Mariana chorando na calçada, as coisas deles em sacos de lixo no gramado. Mesmo assim, não senti alegria, só um vazio. Eles tomaram cada decisão que os levou até ali. Na sexta, fiquei no motel, fiz mingau na chaleira elétrica e esperei. Às 10h42, meu celular vibrou. Ligação sem número, mensagem de voz. Ouvi uma vez, depois outra. A voz do Jonas, baixa, com raiva. Não sei o que você fez, mas nos expulsaram. Acabou. Você destruiu a gente, mãe. Espero que tá feliz. Só isso. Sem pedido de desculpas, sem arrependimento. Só acusação, como se eu tivesse derrubado algo sem querer, sendo que eles armaram a própria armadilha. Ao meio-dia, chegou uma mensagem longa da Mariana. Querida, se seu objetivo era nos machucar, parabéns. Estão nos despejando. Espero que durma bem hoje. Você destruiu sua família. A palavra família ficou ecoando o dia todo, como se pertencesse só a eles, como se eu não tivesse o direito de me afastar de quem me tratava como capacho. Desliguei o celular, fui na vendinha da esquina e comprei um caderno. Na primeira página, escrevi: hoje eles perderam tudo. E encontrei minha paz. Sentei na cama, virei a página e continuei escrevendo. Mas eles não ficaram quietos por muito tempo. 2 dias depois do despejo, a Mariana postou uma história longa no Instagram. 10 imagens, fundo pastel, letra cursiva, título: Quando a família te trai. Cada imagem contava a versão deles, bem ensaiada. Disseram que abriram a casa por amor e generosidade para uma mãe viúva e triste, só para sofrerem traição e manipulação jurídica. Ela chamou isso de abuso contra idoso. Os comentários foram pesados. Gente que nem me conhecia escrevia. Alguns pais querem controlar os filhos para sempre. Por isso precisamos de limites. Força, Mariana. Tô mandando amor. Rolei até ver o comentário do Jonas. Você fez tudo certo, protegeu nosso futuro. Ela destruiu. Fiquei olhando aquilo por um tempo. Não porque doeu, mas porque não acreditava como ele mentia tão fácil. Antes, ele chorava se eu brigasse por um copo quebrado. Agora, me pintava como um monstro para estranhos na internet. Mesmo assim, fiquei quieta. Não respondi, mas também não ia ficar de braços cruzados. No dia seguinte, bateram na porta do motel. Não me mexi logo. Já vivi o suficiente para saber que esperar um segundo pode te proteger. Depois da segunda batida, abri a porta uma fresta. Era uma mulher, uns 50 anos, que me parecia familiar. Dona Carla? Perguntou. A senhora provavelmente não lembra de mim, sou a Dora, trabalho na Secretaria de Habitação. Vi uns posts e quis ouvir sua versão. Pisquei, depois assenti. Sentamos no saguão do motel com café morno e o zumbido da máquina de refrigerante ao fundo. Contei tudo. Cada real, cada jantar, cada desrespeito que engoli calada. Ela não fez anotações, só ouviu.
Não sou repórter, disse ela. Tô cansada de ver gente boa sendo destruída por influencers com sofás bonitinhos. Antes de ir, me deu um cartão. Se precisar de ajuda para encontrar algo estável, liga, tenho contatos. Foi a primeira vez em semanas que senti bondade. Naquela noite, abri meu e-mail. Tinha uma mensagem com o assunto pedido de entrevista, revista Campinas Local. Fechei o notebook sem ler. Ainda não estava pronta para contar minha história pelas regras deles. Mas reencaminhei o e-mail para mim mesma com um novo assunto. Não esquece. Na mesma semana, a Mariana postou um vídeo no TikTok. Ela estava na frente de um caminhão de mudança, rímel borrado, barriga de grávida aparecendo, segurando um cartaz. Minha sogra me expulsou da minha casa. O vídeo teve quase 80 mil visualizações em 2 dias. Nos comentários marcaram canais de notícia, uma mulher quis criar um financiamento coletivo. Aí recebi uma mensagem do pastor da minha antiga igreja. Carla, tá tudo bem? Posso te ligar? Foi a gota d'água. Peguei a escritura, o extrato da transferência de R$ 180 mil, o e-mail do Bernardo confirmando a execução e capturas de tela das mensagens da Mariana. Quando ela for embora, a gente planeja o quarto do bebê. Mandei tudo pro pastor, pras minhas primas, pro grupo de mulheres da igreja. Não escrevi nada, só os comprovantes. 5 minutos depois, minha sobrinha respondeu. Nossa, eles mentiram para todo mundo. Depois, silêncio. Ninguém os defendeu, ninguém disse nada, mas eu sabia que tinham visto. Sabia que o laço tinha se rompido. Naquela noite, chegou uma nova mensagem do Jonas. Por favor, me liga, só quero conversar. 10 minutos depois, outra. Sei que ficou feio, mas você ainda é minha mãe. Não respondi. Não porque eu odiava, mas porque algumas pontes não pegam fogo de uma vez. Elas desmoronam aos poucos. Cada vez que alguém que você ama te trata como lixo. Fiquei olhando o celular por um tempo, depois bloqueei ele e guardei o aparelho na gaveta. Deitei na cama do motel e sussurrei no silêncio. Sim, ainda sou sua mãe, mas não sou mais sua empregada. Dormi 8 horas seguidas pela primeira vez em muito tempo. Tudo recomeçou com um buquê de flores. Lírios brancos como os que eu comprava no mercado quando adolescente para me desculpar por amassar o carro ou reprovar numa prova. Estavam na porta, numa jarra de vidro barata com um bilhete. Vamos conversar, por favor, sem nome, só isso. Não toquei, não trouxe para dentro, deixei lá a noite toda. De manhã, estavam murchos. O recepcionista perguntou se jogava fora. Eu disse, sim. À tarde, o Jonas apareceu sem avisar. Bateu às 14 vezes, dizendo, mãe, sou eu. Podemos conversar? Olhei pelo olho mágico por um tempo. Ele parecia cansado, pálido, como quem também não dormia. Contra meu bom senso, abri a porta uma fresta. 5 minutos, falei. Ele assentiu, como uma criança ganhando uma segunda chance. Sentamos na mesinha redonda, perto da janela, cada um de um lado. Esperei para ver qual versão dele ia aparecer. No fim, foi a versão triste, silenciosa. Eu estraguei tudo, disse ele. Devia ter te contado do empréstimo. Não devia ter deixado a Mariana falar com você daquele jeito. Tava em pânico. Fiquei quieta. Ele acrescentou, como se isso explicasse tudo. Ela tá grávida. A gente estava com medo. Olhei para ele. Sério. Por um momento, vi o menino que chorava quando eu saía para trabalhar à noite. Mas ele não era mais aquele menino. Era um homem que me expulsou do meu próprio investimento e me pintou como vilã nas redes sociais. Não vim brigar, disse ele. Só queria saber se você toparia assinar um papel. Nada grave, só uma coisa para ajudar com o banco, para a gente tentar recuperar. Meu estômago embrulhou. Ele não tinha mudado. Não veio em paz. Ainda achava que eu era uma ferramenta, uma alavanca para usar quando a coisa apertava. Me mostra, falei. Ele hesitou, depois tirou uma pasta de papel pardo e me entregou o documento. Li uma vez, depois outra. Não era um formulário simples. Era uma procuração notarial cheia de juridiquês confuso. Dava a ele direitos limitados para negociar a execução, mas também acesso a contas, incluindo meu fundo de aposentadoria. Coloquei o papel na mesa. Sai daqui? Falei. Ele piscou. Mãe. Fora!
Ele se levantou devagar, como se achasse que uma última frase me faria mudar de ideia. A gente vai perder o futuro do bebê, mãe. Olhei nos olhos dele. Esse futuro você já perdeu. Ele saiu sem dizer mais nada. Fechei a porta e fiquei parada até minhas mãos pararem de tremer. Depois, liguei para a recepção e pedi outro quarto, outro andar, outro corredor. Não perguntaram por quê. Arrumei tudo em 15 minutos e mudei antes do jantar. Naquela noite, bloqueei o número do Jonas. Não por raiva, mas para proteger a parte de mim que ainda queria acreditar nele, que achava que ele falava sério quando disse que errou. Na manhã seguinte, fui à Secretaria de Habitação, com o cartão da Dora na mão. Ela levantou os olhos do balcão e sorriu, como se estivesse me esperando. Disse que queria seguir em frente, não só fugir deles, mas de tudo. Ela não disse, tô orgulhosa de você, nem, você tá fazendo o certo. Só deslizou uma pasta sobre a mesa. Na capa, lia-se, opções de moradia na costa para idosos. Na primeira página, tinha um AP de 2 quartos perto de Santos, com varanda, vista para o mar e um aluguel que cabia na minha aposentadoria. Circulei com caneta. Esse, falei. Naquela noite chegou um último e-mail da Mariana, sem emojis, sem rodeios, só palavras diretas. Não sei o que vamos fazer agora. Não temos nada. Sei que você me odeia, mas pensa no bebê. Fiquei olhando a tela por um tempo. As palavras apertaram meu peito. Fechei o notebook, fiz um chá e vi o pôr do sol do estacionamento do motel. Não respondi, ainda não, porque o que eu faria não era uma resposta. Era um acerto de contas. 3 dias sem notícias. Aí, no domingo, às 19h04, bateram na porta. Eu estava de pijama, com meia xícara de chá de hortelã. Olhei pelo olho mágico. Era a Mariana. Cabelo bagunçado, diferente do normal. Um bebê numa manta rosa nos braços, uma bolsa de fraldas pendurada no ombro como uma oferta de paz. Não abri. Querida, disse ela baixo, não quero briga. A gente não sabe mais o que fazer. O Jonas está destruído, nos expulsaram do AP. Não passamos na análise de crédito. Por favor, posso entrar? Não abri a porta inteira, só uns centímetros. A maquiagem dela estava borrada, os olhos inchados. O bebê, uma menina, se mexeu de leve e deu um gemido baixo. A Mariana balançava ela com cuidado. Ela se chama Emília, sussurrou. É sua também. Não nos deixa na rua. Aquilo me atingiu mais forte do que eu esperava. Eu não sabia o nome do bebê. Não tinha querido saber. Abri a porta e deixei ela entrar. Ela deu um passo cuidadoso, como se não tivesse certeza se podia. Olhou ao redor e deu um sorriso cansado. Você ainda gosta do quarto fresquinho, né? Não respondi. Ela se sentou na beira da cama, balançando a Emília nos braços. A gente estragou tudo, disse ela. Falei coisas que não queria. Estávamos estressados, com medo. Não a senti. Não porque tivesse perdoado, mas porque queria que ela continuasse. O Jonas é orgulhoso demais para admitir. Prosseguiu ela. Mas ele está afundando, nós dois. Nossas contas estão bloqueadas. Devemos mais de 10 mil reais em taxas e juros. Até nossos celulares não funcionam mais. E eu não sei o que fazer. Fiquei observando ela o tempo todo, o lábio inferior tremendo, as piscadas rápidas enquanto falava da solidão num mundo fora de controle. Aí notei. A bolsa de fraldas ainda tinha etiqueta de preço. Me aproximei e vi o logo da B-Baby, uma marca de grife que vi num catálogo no saguão do motel. Custava mais de 900 reais. Isso é novo, falei, apontando. A Mariana hesitou. Foi presente, disse rápido, de um amigo. Não disse nada, só me levantei devagar e fui para a janela. De lá, vi um carro alugado. Um SUV preto, nada barato, nada caindo aos pedaços, nada como o carro de alguém desesperado. Você veio aqui para pegar algo? Falei. Ela se encolheu. Vim pedir ajuda, respondeu. Não corrigi ela. Você veio gravar algo? Virei rápido. Cadê? No celular, na bolsa, onde tá? Ela abriu a boca, mas ficou quieta. A gente só queria provas, disse baixo, caso você distorcesse a história. Fiquei olhando para ela por um minuto. Sai daqui, falei. Querida. Abri a porta e apontei para a bolsa. Pega seu presente pro bebê e vai. Ela não se mexeu, então me aproximei, agora com raiva.
Escuta, Mariana, vou ser clara. Não sou sua história, não sou sua vilã e com certeza não sou seu caixa eletrônico. Sai do meu quarto antes que eu chame a polícia. Ela pegou a Emília devagar, apertando ela contra o peito. Ela é sua neta, disse. Não respondi. É sua filha. Cria ela melhor do que você trata as pessoas. A Mariana saiu rígida, entrou no carro e sumiu em segundos. Fechei a porta, tranquei e fiquei sentada na cama, imóvel, por um tempo. Minhas mãos tremiam de novo, mas não de medo. Era adrenalina, porque eu sabia exatamente o que tinha acontecido. A Mariana veio para me provocar, para eu dizer algo feio na frente de uma câmera, algo que eles pudessem editar e postar para ganhar pena. E eu não dei isso para eles. Fiquei calma, mas não acabou. No dia seguinte, fui ao fórum e pedi uma ordem de restrição. Entreguei tudo. As mensagens, as tentativas de manipulação, a visita, até uma captura de tela com o preço da bolsa de fraldas. O funcionário não se surpreendeu. A senhora não é a primeira, disse ele, nem a última. Naquela noite, escrevi no meu caderno uma frase. Eles trouxeram um bebê para se passar de vítimas. Eu trouxe provas. Virei a página e fiz uma lista. Pessoas em quem confio, em quem não confio e a quem não devo mais nada. Porque da próxima vez que eles vierem, estarei pronta e eles não vão nem ver chegar. A ordem de restrição chegou 2 dias depois. Um envelope grosso com carimbo do fórum, deslizado por baixo da porta como a última peça do quebra-cabeça. Não senti vitória, só preparação. A calma antes da tempestade. Não por medo, mas porque eu já tinha pregado as janelas. Fiz 5 cópias da ordem. Uma para o motel, uma para a polícia, uma para Dora na Secretaria de Habitação, uma para mim e uma que mandei sem assinatura ou carta para o último endereço do Jonas e da Mariana. Só colei um bilhete. Queriam algo legal? Aqui tá. Naquela noite, finalmente respondi ao pedido de entrevista da revista Campinas Local. Não pedi dinheiro, não contei uma história a meu favor, só mandei tudo. A escritura, o comprovante dos R$180 mil, a confirmação da execução, as capturas de tela das mensagens e uma foto da bolsa nova da Mariana. O assunto. Se querem falar, vamos falar. A editora ligou no dia seguinte, com voz aguda, mas gentil. A gente acredita em você, disse ela. Tá disposta a tornar isso oficial? Disse que sim, com uma condição, uma frase minha no começo do artigo. Isso não é vingança, é clareza. O artigo saiu no domingo seguinte. 3 páginas, título. Quando ajuda vira arma, a história de uma mãe sobre traição financeira. Não viralizou de cara, não derrubou sites, mas fez barulho na comunidade de Campinas. As pessoas não fofocavam, discutiam sério sobre ética em imóveis, heranças, direitos dos filhos adultos. Meu nome apareceu, mas não como monstro ou vítima, e sim como pessoa. Alguém que foi apagada e, aos poucos, voltou a ser vista. Mas o momento em que soube que algo mudou foi na sexta seguinte. Estava num café do bairro e vi o Jonas sozinho numa mesa de canto, de moletom com capuz, olhando para a xícara como se buscasse o reflexo no espuminha. Ele não me viu de primeira. Quase passei direto, mas ele levantou o olhar. Nossos olhos se cruzaram. Ele não fez gesto, não cumprimentou, não piscou, só me encarou. E naquele olhar entendi tudo. Sem arrependimento, sem vergonha, só distância. Como se ele reconhecesse que o laço entre nós não existia mais. Continuei andando, não chorei. Naquela noite, chegou um e-mail dele, sem assunto, só um texto curto. Li o artigo. Não vou mais te procurar. Desculpa por você achar que não tinha outra escolha. Não me arrependo do que fiz. Desculpa, precisava dizer. Arquivei sem responder. Na manhã seguinte, o gerente do motel trouxe um pacote de cartas redirecionadas. Embaixo, tinha um envelope com o logo de uma imobiliária e um bilhete da Dora. Você foi aprovada. As chaves estão esperando. Abri os papéis do apartamento. Um AP de 2 quartos, 2º andar, vista para o mar, num condomínio tranquilo em Santos, para aposentados e veteranos. Data de mudança, próxima sexta. O aluguel cabia no meu orçamento. Olhei para os papéis e percebi que não vivia mais olhando por cima do ombro, esperando um ataque. Números desconhecidos não me assustavam mais. Não duvidava mais se tinha o direito de existir sem pedir desculpas. Naquela noite,
Atualizei meu testamento, risquei o nome do Jonas e deixei tudo para uma casa de apoio a mulheres, um programa de alfabetização e o abrigo de animais onde fui voluntária. Escrevi para o meu advogado com instruções claras. Se alguém contestar, torna tudo público. Não esperei resposta. Sabia que ele cuidaria disso. A última mensagem chegou no fim de semana, de um número desconhecido, mas soube na hora quem era. Mariana, só 4 palavras. Perdemos tudo, parabéns. Li uma vez e apaguei. Não respondi, não senti nada. Não havia mais o que dizer. Naquela tarde, arrumei as malas pela última vez. Não porque estava fugindo, mas porque finalmente cheguei. Eles começaram dizendo que não tinha lugar para mim e provaram que eu nunca precisei do lugar deles. O apartamento era menor do que imaginei, mas cheio de luz. O sol entrava forte pelas paredes brancas e refletia no piso laminado. Fiquei 1 minuto inteiro na porta antes de entrar, deixando o silêncio me envolver como uma brisa. Sem gritos lá de cima, sem passos pesados, sem pedidos de desculpa ensaiados, só espaço, meu espaço. Os caras da mudança chegaram tarde. Então subi primeiro o essencial. Minha pasta vermelha, a foto do João e uma malinha com roupas. O resto ficou no carro. Fiz chá com a chaleira velha que veio com o AP e saí para a varanda. Não dava para ver o mar, mas eu ouvia ele, e isso bastava. Naquela semana, meu celular não tocou. Não abri redes sociais, não liguei para ninguém para explicar nada. Só desfiz caixas, enchi a geladeira com coisas que eu gosto e comprei 2 plantas num mercado na beira da estrada. Na quarta, caminhei pelo porto. Ninguém me reconheceu, ninguém me olhou torto, passei por uma livraria, um pier e um restaurante de peixe onde uma mulher da minha idade pintava conchas numa mesa dobrável. Ela sorriu e me ofereceu uma. Escolhe uma que te chame, disse. Peguei uma azul com bordas prateadas. Boa escolha, disse ela. Essa é para quem acabou de soltar algo pesado. Agradeci e guardei a concha no bolso do casaco. Naquela noite, coloquei ela na bancada da cozinha, ao lado das chaves. Chamei ela de Paz. Os dias passaram, depois 1 semana, depois 10 dias, e aos poucos encontrei meu ritmo. Café às 8 horas, caminhada às 10 horas, diário às 15 horas. Me inscrevi num curso de pintura que rola terças e quintas na sala comunitária. O professor, Walter, uns 70 anos, usa suspensórios e conta as piores piadas que já ouvi. Mas no segundo dia, ele já sabia meu nome. Um dia, olhou meu quadro e disse: "Você pinta como quem passou por algo pesado." Sorri, porque passei mesmo. Nunca falei do Jonas, nem com ele, nem com ninguém do curso. O passado estava guardado. E eu não tinha vontade de abrir a caixa até a carta chegar. Era manuscrita, na caligrafia tortuosa do Jonas, com carimbo de uma caixa postal perto de Campinas, sem endereço de remetente. Dentro, só 4 linhas. Sei que não posso desfazer o que fiz, não espero nada de você, só quero que saiba que estou tentando. Chamei ela de Emília Linda Castro. Li 2 vezes, dobrei o papel e guardei na gaveta com aquela escritura antiga, que já não valia nada. Não chorei, não sorri, só deixei as palavras ali. Naquela noite, caminhei descalça na praia, ouvindo o mar por mais de 1 hora. Pensei na menina que agora leva meu nome, no homem que um dia foi meu filho, no menino que trazia flores do jardim do vizinho e chorava quando eu dizia que eram roubadas. Aquele menino não existe mais, mas talvez, em algum lugar, eles construam algo melhor com tudo que ele quebrou. Decidi que isso não é mais meu fardo. Virei e voltei para casa. As luzes do apartamento brilhavam quentes, como ouro suave. Me enrolei numa manta com um livro no sofá. Sem drama, sem e-mails para apagar, sem brigas de família para resolver, só o som leve de alguém que decidiu viver em paz, sem pedir permissão. Meu celular vibrou uma última vez antes de desligar. Número desconhecido. Sem mensagem. Deixei tocar e sussurrei as 5 palavras que me acompanham desde que eles me expulsaram. Aqui também não tem lugar. Adeus. Até hoje não sei o que aconteceu com o Jonas e a Mariana. Talvez tenham aprendido algo, talvez não. Só sei que tô bem. E isso basta. Por hoje é isso. O que você faria no meu lugar? Escreve nos comentários. Adoro ler o que vocês pensam. E se essa história te tocou, dá uma olhada nos outros vídeos. Você não vai querer perder.